senhor falou em valores, em cultura, em lato sensu, né? Eu emendaria uma pergunta para o senhor, um comparativo razoável pode ser feito hoje com a Coreia, que é um país com recursos naturais modestos, o senhor mesmo mencionou. Menor que Pernambuco. Pois é. Menor que o estado de Pernambuco. E é um fenômeno mundial, a Coreia, inegavelmente, né? Então eu perguntaria para o senhor o seguinte: a nossa deficiência maior, dentro desse lato sensu cultural, é falta de coesão, é falta de espírito de empreendedores, nós somos um povo acomodado, imediatista. Qual seria, se nós tivéssemos que diagnosticar, qual é o nosso calcanhar de Aquiles maior, digamos assim? Eu não acho que seja falta de empreendedores, né? Ao contrário, eu tenho a impressão que o Brasil até se destaca, comparando alguns vizinhos, né? Como um país que tem muita gente com capacidade de iniciativa, de empreendedorismo. Eu citei mesmo antes todos aqueles rio-grandenses que saíram da zona de minifúndio, né? E que levaram a fronteira agrícola, né? Para o oeste de Santa Catarina, do Paraná, Rondônia, Acre, e que são os maiores produtores de soja do Brasil, são inovadores, né? São pessoas de muito arrojo, né? Então eu acho que não é por aí o nosso problema, né? A meu ver, eu acho que o Brasil tem dois grandes problemas, né? Um é a baixa qualidade da educação e outro a baixa qualidade das instituições, sobretudo as instituições públicas. Acho que esses dois problemas são ligados um ao outro, porque a baixa qualidade da educação, de certa forma, torna difícil melhorar as instituições. Porque quando um país não tem uma massa crítica de pessoas preparadas, com uma cultura moderna, uma cultura inventiva, uma cultura objetiva e científica, as instituições formadas por essas pessoas vão refletir o que elas são, né? A bananeira só pode dar banana. Então, quando se diz assim, o poder judiciário brasileiro é um poder formado de pessoas ainda muito antiquadas, né? Porque vem desse sistema educacional, né? Então, o poder legislativo é um poder ainda formado de pessoas despreparadas, né? Que não conhecem os assuntos, né? E assim por diante. As nossas instituições públicas são fracas. Como eu disse, há ilhas, né? Há ilhas. Hoje em dia, por exemplo, com a criação das carreiras públicas, né? Nós temos melhorado muito o Departamento do Tesouro, por exemplo, do Ministério da Fazenda, a Receita Federal, setores do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, o Itamaraty. Há muitos setores que hoje em dia a Polícia Federal... O Itamaraty é um grande destaque. Exato, a Polícia Federal também melhorou muito. Sim. Porque não há segredo, entende? Em matéria de carreiras públicas, de instituições públicas, há duas condições para se melhorar a qualidade. O recrutamento pelo mérito, não por critério político. Indicação. Né? Quer dizer, tem que ser mesmo concurso. Nós temos que chegar a um ponto em que quase todos os cargos no Brasil têm que ser de carreira, entende? Não mais por nomeação política. O político tem que ser apenas o ministro, não é só aquele que dá a orientação propriamente política, né? E o segundo critério é remunerar bem as pessoas. A pessoa tem que ser bem recrutada e depois tem que ter um estímulo, tem que ser bem paga, né? Tem que ter condições para poder avançar na base do seu desempenho. Esse tipo de coisa é fundamental. Tendo isso, nós estamos melhorando. Estamos melhorando. Agora, por que nós temos esse problema? Você me perguntou qual seria o defeito quase do caráter nacional. Eu acho, sabe, que quem viu isso muito bem foi uma grande poetisa americana que morou muitos anos no Brasil, a Elizabeth Bishop. A Elizabeth Bishop, que gostava do Brasil, da literatura, das pessoas, da paisagem, não era admiradora do caráter nacional. Ela dizia
que o maior defeito brasileiro era uma tendência muito grande à autocomplacência, isto é, a aceitar, como você disse, a acomodação. Você sabe que no Brasil, devido ao Tratado de Reconhecimento da Independência, que o Brasil deveu muito à mediação inglesa, o Brasil assinou por pressão inglesa um tratado pondo fim ao tráfico de escravos. Em 1830, em março, terminava o tráfico. E o governo da Regência, no dia 7 de novembro de 1831, quando era regente o padre Antônio Feijó, Diogo Antônio Feijó, ele aprovou a lei que considerava ilegal a escravidão de qualquer africano que entrasse depois dessa data. Como a maior parte da população brasileira de origem africana entrou a partir dessa data, porque a mortalidade era muito grande, a natalidade era pequena, na verdade quase todos os escravos eram ilegais. Ilegais não pela nossa concepção de hoje, ilegal pela lei daquela época. O problema era você fazer a prova que ele tinha entrado, porque evidentemente havia conluio, havia cumplicidade. Houve um decreto do Império de 1840 dispensando o primeiro registro do escravo de qualquer documento atestando a origem. Então tudo isso permitiu muita cumplicidade. Então com isso nós tivemos uma sociedade escravocrata, que tinha essa ilegalidade. O Luiz Gama, que foi vendido como escravo pelo pai, porque ele não nasceu escravo, ele descobriu isso depois que ele foi educado aqui em São Paulo, e ele se tornou um rábula, um advogado prático. E ele ia aos tribunais para provar que as pessoas tinham sido escravizadas ilegalmente de acordo com a lei de 1831. Ele libertou mais de 500, assim, entende? Então é curioso ver como o conhecimento, eu cito esse caso, porque o conhecimento é uma arma poderosa contra a injustiça. Ele usou mesmo nos tribunais daquela época, que não eram muito simpáticos, ele conseguiu, porque ele mostrou que pela lei era ilegal, compreende? Não havia. Eu repito sempre, não é dizer a mentalidade de hoje, que a pessoa diz, nós não podemos recuar daquela época. Não, era a lei daquela época, que não era respeitada. Então, o que acontece é que ninguém se interessava em dar conhecimento e dar educação a esse povo. Então, se nós somarmos a origem, o problema colonial, o problema da escravidão, nós temos um déficit de educação muito grande. Eu acho que é bom ter isso em mente, não para justificar nós mesmos, mas para explicar que também nós não nascemos piores que os outros, apenas a nossa história foi pior, desse ponto de vista foi. Nós brasileiros temos a tendência de achar que a providência, como se diz, sempre foi a favor do Brasil, e a geografia, em parte, é verdade, mas a história não foi. A história brasileira é uma história madrasta, ingrata, comparada à americana, por exemplo, em que desde o início a população era de colonos livres, colonos instruídos, que fundavam universidade. É óbvio que o nosso ponto de partida foi muito pior que o deles. Nós partimos com uma desvantagem grande. E eu acho que nós estamos a caminho, de encarar esse problema, porque, a meu ver, eu posso até dar um depoimento de uma pessoa que eu nasci em 37, eu tenho 75 anos, então eu já vi muita coisa da história do Brasil. Então eu notei que em alguns momentos há um problema central no Brasil, que a sociedade precisa primeiro tomar consciência para depois conseguir dominar. Eu assisti em minha vida a várias coisas desse tipo, a democracia contra a intervenção militar, eu acho que hoje está bem consolidada.
a ideia de que nós não podemos ter inflação. Nós demoramos, né? Eu até, quando era ministro da Fazenda, o meu empenho era fazer uma espécie de pregação, né? O doutor Itamar, que foi meu chefe, dizia que eu era o apóstolo, o missionário do real, que eu fazia uma pregação religiosa, dizendo, olha, inflação nunca mais, não podemos aceitar e tal. Eu acho que isso nós conseguimos, né? Depois nós tivemos a conscientização do problema social, né? Que há muito tempo vinha, mas a gente só falava da pobreza, da desigualdade, agora estamos agindo, melhorou um pouco, né? A gente também não pode ter muita complacência, porque basta sair por aí, ver gente dormindo na rua, então, nós temos muito Estamos longe ainda, né? Muito longe, mas pelo menos hoje é um ponto central para o governo, né? Qualquer governo no Brasil, é pauta. Qualquer governo, seja lá quem for que se eleger, né, vai ter que fazer, né? E eu acho que agora nós temos um processo de fazer isso com a educação, entende? Eu acho que nós estamos começando, ainda temos muito, mas a gente vê em toda parte, em todo o Brasil, isso que eu estou dizendo é um consenso, né, de que a nossa solução tem que vir pela educação, né? E eu acho que isso vai começar a produzir resultados, né? Não é imediato, mas pouco a pouco nós vamos superar. Eu não tenho dúvida, viu, que de tudo que pode afetar o nosso destino, o fundamental é a educação. Se eu tivesse que me dizer, olha, escolhe só uma coisa, é a educação. Porque ela está na base de tudo, até mesmo da luta contra a corrupção, contra a imoralidade, né? Porque à medida que as pessoas ficarem mais conscientes, com mais nível educacional, elas não vão tolerar essas coisas, né? Porque a capacidade que existe dos corruptos de manipularem vem muito da ignorância, né? O senhor tem uma carreira diplomática longa, né? São pelo menos 40 anos, imagino, né? Mas, olha, eu entrei para o Itamaraty em 1958. Né? O Itamaraty sempre considerou que a partir do primeiro ano que você entra, já começa a contar que é 59, no meu caso, a matrícula, né? Eu me aposentei aí já da ONU, né? Mas era a mesma função, em 2004, então você faz a conta aí. Dá 55 anos, basicamente. Então, é um bom período. Não só no período que o senhor viveu, mas considerando todo o período, toda a história do Brasil, eu acho que seria demais pedir ao senhor que mencione os 2 piores erros da diplomacia brasileira, mas pelo menos um na sua visão. Qual teria sido o maior ou os 2 maiores erros diplomáticos do país? Levando em consideração a história toda. Olha, é uma pergunta que é interessante e me colhe um pouco de surpresa, porque eu nunca havia refletido, nunca ninguém me havia feito esta pergunta. Portanto, eu vou responder espontaneamente, pode ser até que depois, refletindo com mais cuidado, né, eu chegue a alguma outra conclusão. Eu diria que o primeiro grande problema que vem de muito tempo atrás foi o que deu origem à Guerra do Paraguai, né? Eu não aceito as teses que me parecem superficiais dos revisionistas, né, que querem atribuir à guerra a nossa responsabilidade. Eu creio que não é verdade. A responsabilidade primária foi do ditador paraguaio, mas o Brasil foi imprudente no período que antecedeu a guerra, na forma como tratou as dificuldades surgidas no Uruguai. Isso tem muito a ver com o Rio Grande do Sul, né? Porque na época o governo imperial era o governo dos liberais, do Partido Liberal. O Partido Liberal tinha uma base forte no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sofreu muito com a guerra civil que havia no Uruguai da época, entre brancos e colorados, as incursões e sobretudo o problema
comércio do gado em pé, né, que muito do gado vinha do Uruguai. O governo uruguaio Blanco tentou limitar isso, provocou prejuízos aos criadores rio-grandenses do outro lado, que se queixavam, houve tropelias, houve abusos. O fato é que o governo imperial, pressionado por essa situação política, mandou várias missões. Houve a missão do Rio Branco, o Visconde do Rio Branco, a missão do Saraiva, depois mandou a força naval, a força militar, que intervieram no Uruguai, e é a derrubada do governo Branco no Uruguai que vai servir como catalisador da decisão do Solano Lopes de invadir o Brasil. Ele, com razão ou sem ela, ele se sentiu ameaçado, ele ofereceu a sua mediação que não foi aceita, e nesse episódio que leva ao desencadeamento da guerra, eu penso que o governo imperial teve culpa, não os diplomatas profissionais, porque o Visconde do Rio Branco tentou ser conciliador e foi demitido, né, pelo governo central, né, e prevaleceu uma linha de endurecimento que acabou levando à derrubada do governo no Uruguai. Houve choques militares, né? A Marinha brasileira bombardeou Paissandu, daí o fato que em todas as cidades brasileiras tem, aqui em São Paulo, Largo do Paissandu em toda parte. A remissão quase, né? Então houve isso. Hoje em dia as pessoas já não lembram, porque não conhecem mais a nossa história, né? Mas esse episódio é um episódio que eu acredito que poderia ter sido conduzido de outra maneira e talvez tivesse poupado uma guerra muito prolongada, né, que o próprio Barão de Cotegipe, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros durante a guerra, não no início, mas mais tarde, porque ele era do Partido Conservador, ele tem uma frase famosa, ele disse: "Maldita guerra, vai nos atrasar meio século." E é verdade, né? Além dos aspectos de perdas de vida, e, enfim, do ressentimento paraguaio e tudo, uma guerra, como dizia o Barão do Rio Branco, ele dizia: é melhor transigir do que ir à guerra, porque a guerra é sempre desgraçada, um recurso desgraçado, ele dizia, né? E então eu diria que não ter sido capaz de evitar a guerra foi um problema naquele momento. Embora eu acrescente que a responsabilidade do desencadeamento da guerra não tenha sido nossa, né? Foi dos paraguaios, né? Um segundo grande erro da nossa diplomacia é mais difícil de localizar na época recente, e eu diria que foi a demora em se tornar mais atenta à mudança da realidade mundial nos anos 50, porque o legado do Barão do Rio Branco, que era aquela aliança estreita com os Estados Unidos, a meu ver, foi muito justificada na época e também na Segunda Guerra Mundial. Eu acho, por exemplo, que uma das figuras maiores da política externa brasileira, depois do Rio Branco, foi justamente o Oswaldo Aranha, um gaúcho, que foi o homem que claramente viu que o Brasil tinha que estar ao lado da democracia na Segunda Guerra, quando aqui havia muitos simpatizantes do nazismo, o general Góes Monteiro, os militares, e ele percebeu claramente que o Brasil escolheu o caminho certo, né? Ganhou muito com isso e esteve do lado correto, ao contrário da Argentina, que cometeu erros gravíssimos, né? E outros países também. Então, nesse momento estava correto, mas depois o Brasil prolongou por um período excessivo uma subordinação à visão da Guerra Fria. Então,
essa visão da Guerra Fria tornou, por exemplo, muito lenta a percepção de que o colonialismo tinha que acabar. Por exemplo, o Brasil não conseguiu dar apoio às colônias portuguesas, né? No final, quando nós reconhecemos Angola, foi um fato meio tardio, quando já tinha caído a ditadura portuguesa, né? Nós ficamos muito presos àquela visão da Guerra Fria, em que as lutas coloniais eram vistas sob o prisma da Guerra Fria, que iam favorecer o bloco soviético, o bloco comunista, né? E isso ocorreu em relação, por exemplo, ao reconhecimento da China, né? Que demorou muito, a ruptura das relações com a União Soviética na época do Marechal Dutra. Então houve é curioso que os Estados Unidos, que era o grande adversário da União Soviética, não rompeu com a União Soviética, mas nós rompemos. Fomos mais realistas que o rei, né? E depois isso se prolongou até teve uma interrupção com Jânio Quadros, com o Jean Goulart, que foi a política externa independente, mas depois houve uma recaída com o governo militar, a intervenção na República Dominicana. Então isso tudo foram erros, compreende? Eu não quero apenas individualizar mas foram erros porque nós demoramos para corrigir. Foi na época do Geisel que nós começamos a corrigir, ter uma visão mais realista, né? Reconhecemos a China comunista, antes já tínhamos reconhecido voltamos a ter relações com a União Soviética, ainda na época do Santiago Dantas, do João Goulart, né? Então nós fomos aos poucos, mas nós demoramos. Cuba, por exemplo, demorou até 1986 para restabelecer relações com... De certa forma é um defeito do caudatário também, né? Eu acho que eu diria que os dois erros. O primeiro foi uma visão, a meu ver, não suficientemente diplomática de um conflito que precisaria ter tido mais paciência. E o segundo, um prolongamento de uma política que tinha dado certo, mas que já não se justificava, aquela subordinação à visão americana das coisas, né? Sem querer passar de forma nenhuma um outro extremo, porque não há porquê, né? Então eu diria, até curioso, eu lhe agradeço essa pergunta, porque eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, mas eu acho que são os dois momentos mais negativos. Tem tido coisas, né? Por exemplo, no governo Lula, eu acho que aquele episódio de Honduras, né, foi mal conduzido, né? Acho que houve agora esse caso do Paraguai, da suspensão do Paraguai. O Brasil não podia ter adotado essa atitude, porque o Paraguai é um país que nós temos que ter 1000 vezes mais cuidado do que qualquer outro, porque eles têm um ressentimento contra nós, entende? Então, nós temos que tratar o Paraguai com muito cuidado, com muita compreensão. Eles tiveram lá o seu desentendimento, afastaram o presidente. Eu admito que se pudesse manifestar um desagrado, né, pela maneira expeditiva como foi feito, mas suspender o Paraguai só para poder aprovar a entrada da Venezuela não foi uma decisão feliz, né? Violou todos os tratados, né? E juridicamente é insustentável, né? Por mais que tenham tido pareceres aí do advogado-geral da União, né? Que entra nessa história como um famoso jornalista que nós tivemos na época da República Velha, né? Havia um jornalista cujo nome eu não vou dizer, porque tem até hoje descendentes deles, inclusive um deles meu colega diplomata. Ele era conhecido porque era um jornalista brilhante, mas muito sem princípios, né? Ele defendia qualquer causa, né? E ele era o editorialista principal de um grande jornal do Rio de Janeiro, né? E uma vez o diretor chamou e disse assim: fulano, você esqueceu, amanhã é sexta-feira santa, precisa escrever um editorial sobre Jesus Cristo. Ele disse: a favor ou contra? Quer dizer, o advogado-geral da União é assim, quer dizer, você dá uma ordem, né? A favor ou contra, né? De onde vem o vento? De onde vem o vento. Então, eu acho que houve também esses episódios, mas em matéria de gravidade eu acho isso.